Fala pessoal, esse é o Fala Kleber e a história que eu vou contar pra vocês hoje tem a ver com o Carlinhos Maia. Mas não necessariamente com ele, tem mais a ver comigo, com a minha família, com a aceitação. E você provavelmente conhece o Carlinhos Maia, ele é um influencer, ator, comediante, que já quebrou por diversas vezes aí o recorde de visualização mundial na internet. E a minha mãe sempre gostou muito desse cara. E por muito tempo, ele foi o único referencial de homem gay que ela tinha. E ela sempre acompanhou muito a vida dele. E ele era o gay mais próximo que ela tinha, né? E nessa época que ela começou a acompanhar o Carlinhos Maia, eu já tinha saído do armário, mas até então em casa era muito tabu esse assunto, né? E chegou um tempo que começou a rolar umas polêmicas aí com ele na internet, falando que não devia, fazendo que não devia. E aí eu falei assim, mãe, esse cara aí não é muito legal não, talvez. E aí ela começou a defender o Carlinhos Maia, falando assim, não, você não sabe a história dele, você não sabe o que ele passou. E eu falei, tá, mãe, então me conta a história dele, me conta o que ele passou. E aí ela falou, né, que ele sofria muito bullying na escola, que era chamado de viado, que sempre sofreu preconceito, que as crianças batiam nele, porque ele era afeminado, né? E aí a minha mãe sempre teve muita empatia com ele, por conta dessas histórias, né, que a maioria dos LGBTs vivem quando pequeno. Só que eu achei muito engraçado ela falar tudo isso sobre ele e ter essa grande empatia, esse grande plano para passar para ele. E ela não sabia a minha história, que era muito parecida com a do Carlinhos Maia, por sinal, né? Porque sofrer bullying na escola, ser chamado de viado, aquela coisa toda, a gente passa quando pequeno, né? Infelizmente, a maioria de nós já passou por isso. E aí eu falei assim, então mãe, deixa eu te contar uma história. Senta aqui, dá aqui a mãozinha. E aí eu sentei com ela, e aí eu comecei a contar da minha história, né? Comecei a contar que quando eu era pequeno, era muito difícil, eu conseguia nem sair da sala de aula na hora do recreio pra brincar, correr livremente. Porque as outras crianças eram muito malvadas. E eu não tinha paz, né? Tinha um menino que vivia pegando meu pé. Nossa, esse menino é um trauma na minha vida até hoje, que ele ficava assim, ó, me seguia e ficava lá me chamando viado. E eu falava, é você? Eu não sabia me defender, gente, uma pequena criança viada indefesa. E eu contei tudo pra ela, de como que foi crescer, e aí, tipo, só tinha amizade com as meninas, e era muito difícil, porque eu era mais xingado ainda por só andar com menina, mas eu encontrava ali uma proteção, e sempre muito tímido, não tinha muitos amigos, justamente por conta disso, porque os outros meninos me viam ali como um fracote, maricas e tudo mais, e aí eu não conseguia brincar, porque se eu fosse brincar com as meninas também ia sofrer mais preconceito ainda. Nossa, você está brincando de bonecas, está brincando de chique-sai. Nossa, gente, eu não sei, eu sou uma criança do Nordeste, então lá tinha muito a brincadeira de chique-sai, que é um elástico, eu acho que aqui em São Paulo chama elástico. Você coloca assim na perna, um tá do lado, o outro tá do outro lado, e aí você tem que fazer umas coreografias no chique-sai. E era o meu sonho brincar de chique-sai, dentro, fora, dentro, pisa, abre, chique-sai. Só que eu não podia, né? Imagina, se eu fosse fazer isso, eu ia ser mais julgado ainda, mais apanhado ainda, mais criticado ainda. Se você conhece chique-sai, deixa aqui nos comentários como que você fazia, se você brincava de elástico, chique-sai, não sei como você chama. Mas assim, era o meu sonho brincar e eu não podia. Deixa aqui nos comentários pra eu saber que você também brincava de chique-sai. Mas aí eu contei toda a minha história, né? Toda a minha infância pra minha mãe. Aí a minha mãe parou e ela falou, mas é mesmo, filho? Nossa, menino, não sabia disso. E aí, a partir daí então, eu comecei a notar um outro olhar da minha mãe pra mim, assim, um olhar muito mais empático. Eu sempre fui essa figura muito independente dentro da minha casa, e muito responsável, e o menino que sempre tirava boas notas, então assim, existia assim, muito pouca preocupação ao meu respeito, porque eu sempre passei essa imagem de muito forte, muito independente, desde criança. Então, os meus pais, né, talvez não soubessem dessas histórias, não soubessem dos meus sofrimentos. E essas tours aí, né, da minha mãe acompanhar o Carlinhos Maia e saber da história dele,
foi uma grande deixa para eu contar a minha história também. E aí eu tava pensando sobre isso, né? Nossa, gente, quantas vezes os nossos pais, as pessoas que convivem com a gente diariamente, não sabem da nossa história. E como é importante eles saberem da nossa história, porque sabendo dos nossos sofrimentos, as nossas alegrias, as nossas dores, onde aperta, onde folga, gera uma empatia muito maior neles ao nosso respeito. E essa é a mensagem desse vídeo, assim, usar essas ferramentas que a gente tem. A gente sabe que nem sempre a gente tem bons exemplos de gays na cultura pop, na dramaturgia, na televisão. Geralmente vem como muito estereotipado, vem como uma coisa que a gente não quer ser representado por aquelas figuras, né? E a gente pode usar isso, né? Outra coisa que me ajudou muito também com essa conversa com a minha família foi que em 2017 lançou Malhação, Viva a Diferença, que é a minha malhação favorita do coração. Um beijo para as Five, porque é muito boa. E nessa novela tinha um personagem gay. E ele já chegou como gay, não teve nenhum sofrimento, não teve nenhuma questão, assim, ele já chegou como gay e ele era um personagem muito forte, assim, né? Ele chegou na escola e os caras queriam zoar ele e ele já começou a peitar os caras e eu falava assim, nossa, gente. E aí, os meus pais vendo esse personagem, essa malhação, né, que a gente sempre foi muito noveleiro, sempre acompanhou novela, eles conseguiam ver que eu era parecido com aquele cara ali. Era um cara forte, então desmistifica um pouco da imagem também do afeminado, desmistifica um pouco da imagem do frágil. E aí, todas essas referências pop, porque mesmo as ruins, eu conseguia conversar com eles e falar assim, olha, não é assim como tá mostrando na televisão não, hein? Tá errado isso aí. Mas sempre de uma forma muito bem-humorada, de uma forma muito leve, sem tentar militar em cima dos meus pais ou tentar militar em cima da novela. Essa última que passou também, A Força do Querer, uma super aula. Porque assim, os seus pais provavelmente não vão escutar de você. Eles não vão querer que você sente e você ensine a cartilha do LGBT pra eles. Porque já existe um viés inconsciente, já existe uma barreira que eles não queriam que você fosse aquilo. Ou porque eles queriam que o mundo fosse gentil com você e eles sabem que sendo LGBT o mundo não vai ser gentil com você, ou porque eles tinham outras expectativas em cima de você. Então, netos, casamento, heteronormatividade. Então, de você eles não vão ouvir, mas muitas vezes ali da TV, que é uma linguagem acessível, ali do Stories do Carlinhos Maia, que é um cara que comunica com todo mundo, eles vão ouvir. Então, a gente pode usar isso pra calibrar o nosso relacionamento com eles. Né, helicóptero? Me deixa eu falar. E aí, tipo, isso me ajudou bastante, usar essas referências de cultura pop. E essa é a mensagem desse vídeo, né? Será que os seus pais, será que a sua família conhece a sua história? Se eles conhecerem a sua história, suas dores, seus sofrimentos, eles com certeza vão ter mais empatia com você. E se você não sabe como contar essa história, como começar, como sentar e ter essa conversa com ele, usa essas deixas que a cultura pop dá pra gente, né? Mesmo que sejam uns personagens aí meio controversos, né? Tanto da internet quanto da televisão, usa isso a seu favor e eu tenho certeza que isso vai melhorar o seu relacionamento com eles. O meu, por exemplo, melhorou muito depois que eu comecei a contar das minhas histórias pra eles e a usar esses personagens, a usar essas ferramentas pra doutrinar mesmo na cultura LGBT. Então é essa a mensagem, conte sua história, use as ferramentas que você tem, porque muitas vezes a gente fica com preconceito, né? A gente fala assim, Carlinhos Maia, vou cancelar. E personagem da novela tal, vou cancelar. Às vezes a gente tem que cancelar mesmo, né, gente? Não tô aqui pra passar pano. Mas a gente também pode ver utilidade nisso e a gente pode fazer uso disso. Então use-se disso. E um beijo pra você. Curta esse vídeo, compartilha, ativa o sininho, se inscreve aqui nesse canal. Diz aí o que você gostou, quais que eram as suas brincadeiras de criança viada. E tamo junto. Já sabe onde me encontrar nas redes sociais. Um beijo pra você. Até mais.